Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que se liga no APD Cultural, a sua revista eletrônica semanal de dicas de filmes, séries, livros, jogos e tudo mais ligado à cultura no âmbito esportivo. Hoje é a nossa 14ª edição especial. Pela primeira vez, a gente vai ter um convidado aqui no APD Cultural. Viva! Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, Maurício Barros. Tudo bem? Tudo bom, Rafael? Prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Muito obrigado por ser o nosso primeiro convidado. Que honra. Para quem não conhece, o Maurício é jornalista, formado pela PUC, já trabalhou na ESPN, trabalha atualmente no Band Esportes, já foi diretor de redação da Placar, da Winner World e já cobriu 2 Copas do Mundo e Olimpíada, é isso? É isso aí. Além disso, ele é mestre em ciência política pela USP e fez um curso no INSPER, não é isso? Isso, gestão e negócios, liderança. Gestão e negócios, liderança, que é o tema do nosso APD Cultural de hoje, liderança. Então vamos direto para a nossa indicação número 1. Indicação número 1, descubra o craque. Não. O autor está aqui, né? Vamos fazer. Indicação número 1. Descubra o craque que há em você, livro de César Souza e Maurício Barros, do caso Eu. Bom, eu poderia falar aqui, fazer a sinopse, como eu sempre faço, nos filmes que eu indico, mas vou deixar o autor falar, ninguém melhor do que ele para falar, né? Então eu queria que você explicasse brevemente o que é Descubra o craque que existe em você. Obrigado, Rafael. Bom, esse é um projeto que começou há algum tempo, quando eu saí da revista Placar, antes de entrar na ESPN. Eu me dei um tempo para refletir sobre tudo que eu havia feito em relação ao esporte, né, nos quase 15 anos anteriores, e veio até mim, voltou até mim uma vontade de escrever sobre esporte para além de campos, quadras e piscinas. Eu sempre me interessei, né, isso mais no futebol, pelo aspecto cultural e pela importância que o futebol tem para além do esporte em si, né? Eu resolvi colocar esse projeto no papel, mas eu precisava de alguém que tivesse conhecimento. Eu queria um parceiro para mim, que tivesse dentro das empresas, que estudasse a questão da evolução das carreiras, dos comportamentos corporativos, e foi aí que eu encontrei um amigo em comum, me apresentou o César Souza, que é presidente do Instituto Empreenda, que é um palestrante importante nessa área de cultura e gestão, um consultor muito requisitado entre os principais do Brasil. E a partir daí que nasceu o livro que está aqui, a editora Buzz, quando a gente apresentou, ela prontamente topou. Chama-se Descubra o craque que há em você, lição do mundo dos esportes que podem levar você ao topo na profissão e na vida. Rafael, nesse livro a gente compilou os mais de 50 casos de profissionais do esporte, atletas, técnicos, dirigentes, que a gente estudou e achou que eram mais significativos das lições que a gente queria passar. Estudando esses casos, a gente descobriu que há 5 alavancas fundamentais nos casos de sucesso que a gente pode aplicar também para a nossa vida pessoal e profissional, para o nosso aprimoramento, que são a integração, a determinação, a inovação, a superação e a autogestão. São essas 5 alavancas que a gente traz aqui no livro e exemplifica com essas grandes histórias. 5 anos. 5 anos, E assim as pessoas podem se tornar campeões, ou você é um campeão, também um campeão. Basicamente, vocês pegaram várias histórias do esporte de sucesso e de fracasso, é importante falar, né? Para as pessoas despertarem esse espírito de liderança e conseguirem superar os seus problemas e tirar lições disso, correto? Exatamente, e o esporte ele é um ambiente muito mais palatável e agradável para você discutir coisas que são muitas vezes pesadas, né? Que às vezes nesses treinamentos e cursos, a linguagem acaba sendo uma linguagem muitas vezes enfadonha. Então quando você, por exemplo, vai falar de integração, a importância de você saber trabalhar em equipe e saber reconhecer afinidades e diferenças também, mas respeitar isso e conseguir, você como líder, fazer com que essas diferenças dos subordinados, na verdade, não apareçam e que sim, eles consigam trabalhar para que o resultado da equipe seja satisfatório e o melhor possível. Então, quando você estuda isso, num caso emblemático, por exemplo, que é um dos casos do livro, que é o da Paula e da Hortência, as nossas estrelas maiores da história do basquete, né? Nos anos 80 e anos 90, elas levavam literalmente nas costas o basquete feminino brasileiro, com os clubes do interior de São Paulo,
mas sempre em equipes separadas. E quando elas chegavam na seleção, o resultado era pífio. Por quê? Porque a panelinha da Paula e a panelinha da Hortência não se conversavam. Aquela rivalidade que era excelente do ponto de vista da promoção do campeonato estadual e do campeonato brasileiro também, de clubes, na seleção, ela era um tremendo obstáculo. E foi assim, a partir de uma conversa franca, de um voo para o Canadá, onde as duas foram jogar uma amistoso, uma seleção do mundo, ali 13, 14 horas sentadas lado a lado, que elas conseguiram lavar toda a roupa suja, colocar tudo assim, às claras mesmo, e decidiram que elas iam mudar de atitude, porque elas não estavam satisfeitas com os resultados que a seleção obtinha. O livro tem, como eu falei, exemplos de sucesso e de fracasso, e exemplos conhecidos, mais conhecidos como os da Paula e da Hortência, e desconhecidos, um pouco mais desconhecidos também. Queria que você desse, sem dar muito spoiler aqui, a gente não é muito de dar spoilers, né? Mas conta pra gente um exemplo de fracasso que tá nos capítulos do livro. Um caso mais famoso, que é um contra-exemplo, é o caso do Lance Armstrong, ciclista 7 vezes campeão da Volta da França, que foi um ícone por muito tempo de superação, de luta de filantropia, porque, enfim, a Fundação Lance Armstrong ajudou, levantou muitos fundos na luta contra o câncer nos Estados Unidos e no mundo todo. E depois de um tempo se descobre que os resultados do Lance Armstrong eram fruto de trapaça. Esse caso é um dos que ilustram o conceito, a alavanca de autogestão que a gente trabalha. Quanto é importante você construir a sua reputação baseada e calcada em valores sólidos. Se as suas conquistas elas não forem obtidas de maneira sólida, com ética, com suor, com disciplina, mas com valores também, sem concessões do ponto de vista moral, elas serão duradouras. E é um livro rápido, de leitura rápida, né? Funciona meio que como eu fiz curso de publicidade, né? Um livro que meio que um livro de administração, só que com esporte, sabe? Case de esporte, em que você tira lições a respeito deles, né? Eu queria saber quantos casos tem ao todo, quantos cases tem ao todo? Você tem esse número? Olha, tem sim, ele tem mais de 30 cases aqui, tá? Entre alguns a gente explora um pouco mais, outros a gente explora um pouco menos, mas o livro é recheado de gente muito generosa, que compartilhou conosco seus ensinamentos de peso no esporte brasileiro. Tem diversos esportes. Tem Fernanda Miligene, tem seleção da Grécia campeã da Eurocopa, César Cielo, Maia Gabeira, Vanderlei Cordeiro de Lima, o Renan Dalzotto, a médica Paula, o Jaime Neto, treinador da seleção que foi prata no revezamento 4x100 em Sydney 2000, que é um exemplo de integração incrível, esse que eu adoro, eu me emociono toda vez que eu vejo aquela prova. Descubra o craque que há em você, só digitar em qualquer livraria, Americanas, né? Não é isso? Onde encontrar o livro e quanto que está o preço? Olha, o preço inicial do livro, R$ 49,90 da Buzz Editora. Nesse lançamento está com desconto, depende da loja, você encontra desconto de 10%, um pouco mais até, nos principais sites de venda de livros online, Amazon, Submarino, lojas americanas e também nas principais livrarias físicas de todo o Brasil. E agora a gente vai falar de outras indicações que têm a ver com liderança, que inspiraram o Maurício e o César a escreverem o Descubra o Craque que há em você. Indicação número 2. A série documental The Playbook, Estratégias para Vencer, disponível na Netflix. Esse é um documentário da Netflix que não fala de atletas, mas sim de treinadores vitoriosos, não é isso? É isso, é muito bacana, tá? A primeira temporada eu assisti e são 5 episódios e cada um fala de um treinador. I don't think you should run from pressure. I think you should run towards it. I don't have to speak about other people. I don't want to speak. No? Okay. The women of the U.S. soccer team are world champions again. I think to be a leader, you have to be brave. You have to make hard decisions. Eu me encantei por 2 episódios em especial. Um que retrata a trajetória da Jill Ellis, que é treinadora, bicampeã mundial pela seleção feminina de futebol dos Estados Unidos, hoje embaixadora da seleção americana de futebol. A Jill, ela é uma figura muito inspiradora, britânica, a paixão pelo futebol ela vem dos seus pais.
E eu destaco um momento muito emocionante do documentário, que é onde ela sentiu uma necessidade de abrir uma verdade dela para a sua equipe. O outro episódio, para mim, é muito interessante, porque é uma figura muito emblemática, é o que fala do José Mourinho, treinador hoje do Tottenham. Mourinho, campeão mundial, campeão europeu pelo Porto, depois brilhou também no Chelsea, depois na Inter de Milão. Ele contou, é uma figura muito, às vezes, polêmica, né? Arrogante muitas vezes, mas um cara muito verdadeiro. E ele conta no episódio, me chamou a atenção, o fato que aconteceu quando ele estava no Chelsea e ele havia sido suspenso da Liga dos Campeões, um jogo importante, no Stamford Bridge, o estádio do Chelsea, mas ele queria demonstrar para a equipe que ele estava junto de alguma maneira. E ele não iria, todo mundo procurando ele nas arquibancadas, ele não estava, porque ele se escondeu no vestiário. E a UEFA, preocupada, começou a caçá-lo. Por quê? Porque ele tinha combinado com os jogadores que no intervalo ele estaria lá. Porque ele queria estar com eles e mostrar que estávamos juntos naquele momento, ele como líder. Então, ele se escondeu dentro de um saco de roupa suja. O quanto muitas vezes, você tem que desafiar as regras do jogo. Esse documentário é mais um que é produzido pelo LeBron James. Se você é um fã do nosso canal, a gente já falou várias vezes que o LeBron tem essa veia de produtor, né? Produziu alguns documentários. A gente falou de alguns deles aqui. Inclusive já ganhou um Emmy esse ano. Confere na nossa lista aqui. E agora a gente vai de técnicos para atletas. Indicação número 3. Agassi, a autobiografia desse gênio do tênis mundial. Para mim é um livro de esporte, mas também é uma peça literária, porque é muito bem escrito. É uma criação narrativa. O Agassi, ele teve o apoio de um jornalista americano, ganhador do Pulitzer, chamado J.R. Moringer. É muito bem contado. Você entra na história e é uma leitura deliciosa. E o Agassi é um atleta absolutamente singular, particular na história do tênis. Tem uma trajetória controversa, né? Porque ele, enfim, teve uma queda abrupta, ficou um tempão assim no ostracismo durante a carreira, depois teve uma volta, um retorno absolutamente brilhante. Isso passou por uma ciclotimia, altos e baixos, que tem a ver com a relação que ele manteve com o tênis desde criança. Ele tinha um pai, o Mike Agassi, que tinha na cabeça que ele tinha que ter um filho que fosse tenista número 1 do mundo, entre os melhores e tal. Ele, pai, que era um boxeador. Então a história do Agassi ela é linda de se ver, de se ler e de se refletir sobre ela. Um tremendo cara, depois hoje casado com a Steffi Graf, né, uma das maiores tenistas da história, mas é super inspirador o exemplo e muito instigante para a gente refletir até onde a gente quer levar os nossos sacrifícios, né? O quanto o exercício da profissão está nos despertando mais ódio do que paixão. E como é que a gente equilibra essas coisas? E o que é muito legal da autobiografia, que muita gente vê a autobiografia e fala, eu só vou ler os triunfos do jogador, os títulos dele de Australian Open, Wimbledon. Não. Esse é um sucesso de crítica por isso, porque ele pega esse lado do fracasso, que você aborda também no seu livro, mas que o Agassi tinha muito, desde a época que ele tinha cabelo, né? Até ficar careca, ele sempre tem uma relação de ódio com o tênis. Ele odiava o tênis, né? Ele teve que superar esse ódio para ser o cara que ele foi no esporte. Exatamente. Olha, das coisas mais marcantes do livro são as descrições das dores. Descrever dor é uma sensação. Como é que você descreve? É difícil. Mas você chega a sentir as dores que o Agassi sentia depois das partidas, daquelas partidas de 5 sets em grandes slams. O quanto ele demorava para ficar novamente na posição ereta. Bom, não podia faltar, a gente está no Brasil, a gente tem que falar do esporte mais popular deste país, né? Indicação número 4. Veneno, Remédio, o Futebol e o Brasil, livro de José Miguel Wisnik. Isso é uma pérola que ajuda a gente a entender esse país em que vivemos. Esse é um livro que fala de futebol, que também fala de filosofia. Tem umas tabelinhas legais aí. Pelé e Garrincha com Manuel Bandeira e Oswaldo de Andrade, mais ou menos isso?
Sim, por quê? Porque Veneno Remédio, o Futebol e o Brasil é escrito por um intelectual brasileiro, professor da USP, boleiro, porque eu já joguei com ele também, o santista José Miguel Wisnik, também cantor e compositor, enfim, uma figura muito inspiradora. O José Miguel, para mim, esse é um das pérolas da literatura sobre futebol no mundo. Porque ele está falando de futebol, ele está falando, na verdade, de identidade brasileira, de cultura, tentando entender o Brasil através do futebol. Olha, e é bem possível, porque o esporte e o futebol, em particular, é um espelho tremendo do que somos como sociedade, como país. É um livro que a leitura não é fácil, mas ele é totalmente diferente de todos os livros que tem, dos milhares de livros de futebol que tem pelo Brasil. Sim, é por isso que muitas vezes a literatura, interessante isso também, as artes, eu acho que elas devem ao futebol. Não que não existam obras de arte, cinema, de audiovisual para futebol, claro que tem, mas as de maiores sucessos são as de documentário. É muito difícil você ter ficção no futebol. Beleza, aproveitando então filosofia e futebol, vou deixar uma indicação aqui de um vídeo fantástico do Monty Python, que é um clássico da comédia mundial, que é futebol filosófico, que coloca em campo filósofos alemães contra os filósofos gregos, e é muito bom. Vamos tentar colocar aí. For the second leg of this exciting final. And here come the Germans now, led by their skipper, Nobby Hagel. They must surely start favourites this afternoon. They've certainly attracted the most attention from the press with their team problem. Bom, então é isso. Fim de papo por o ATD Cultural, especial liderança, muito mais especial porque tem nosso primeiro convidado aqui, Maurício Barros. Descubra o craque que há em você, adquira aí seu exemplar e a gente volta na semana que vem. Obrigado pela presença. Obrigado, Rafael. Obrigado, amigos do ATD. Foi ótimo o papo. É um prazer ter vindo aqui. E se você se interessar pelo livro, está disponível nas principais livrarias, como a gente já falou. É isso, então. Muito obrigado. E você que não é um Water Lover ainda e não segue a gente no YouTube, dá aquele like, ativa o sininho e segue a gente. Por favor, vai. Até semana que vem. Tchau, tchau.